Semana de super quarta tem decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E, pessoal, não um, mas dois discursos do Donald Trump. Lembrando que o discurso do Donald Trump foi justamente o que fez preço e está fazendo até hoje, na semana passada, está vindo de lá até hoje. E aí, essa semana teremos dois discursos dele. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Praça, sou analista na Zero Market Brasil. E se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Lembrando que nesse vídeo a gente está mudando um pouco o modelo do panorama. A partir de agora a gente vai fazer uma análise do que vem da semana anterior, vamos fazer uma comparação do que aconteceu da nossa análise da semana anterior para a atual. A gente vai dar uma olhada no calendário econômico, vai dar uma olhada em algumas notícias e vamos fazer também aquela nossa análise que a gente sempre faz, análise técnica, análise gráfica, para você já ficar antenado no que esperar e se posicionar para a semana. Ficou curioso? Segura aí, que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente vai começar o panorama um pouco diferente dessa vez. Vou fazer uma análise do cenário anterior, da semana passada, o que a gente analisou da semana passada, e ver o que bateu, né? O que realmente bateu ali das nossas análises. Lembrando que a gente está fazendo essas mudanças no panorama. Se você tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo se você está gostando das modificações e o que você gostaria de ver por aqui. Aproveita que é o momento, é a oportunidade de a gente fazer essas modificações agora. Estamos mudando bastante coisa. Mas vamos lá. Se a gente for no site da Zero Market Brasil, né? Vamos lá. A gente tem essa análise toda semanal, esse panorama, tem ele escrito, tá? Tem todo aqui o contexto todo escrito, tudo bonitinho. Então, tô indo aqui no da semana passada e vamos ver. Na semana passada, desenhei um quadrante aqui no topo. Então, o S&P 500, vamos dar uma olhada no S&P 500. Ele estava numa consolidação de topo. Quando acontece isso, geralmente o comprador está perdendo interesse, né? Está perdendo força, né? Não tem mais aquela força compradora que tinha antes, e aí começa a consolidar, aquele ponto de briga, suporte e resistência, cabo de guerra, lembra? Então, com isso, a gente pode imaginar que perdendo o quadrante, foi o que eu desenhei ali, perdendo o retângulo ali, o alvo seria uma venda, com alvo na média móvel de 50 períodos do gráfico diário, a linha azul. Vamos ver se bateu? Vamos ver se bateu? Opa! Aparentemente, bateu. Vamos desenhar aqui. Bom, pessoal, começou a operação aqui. Quando fez a recomendação, estava lá em cima. Então, teve esse gap. Repara como é que teve essa diferença desse candle aqui para o candle lá de cima. Então, no dia, não deu para pegar todo esse caminho. Mas se você entrasse no início do dia, do pregão, já deu aquela confirmação de baixa bem forte, daria para ter surfado até a média móvel de 50 períodos do gráfico diário, a azulzinha, ou até surfado um pouquinho mais. Lembrando que o final, as análises, pessoal, para essa semana vai ser no final. Aqui eu só estou revendo o que aconteceu da semana passada, tá? Vamos lá. S&P 500, índice Bovespa. O racional era parecido, porém repara que teve menos dias batendo cabeça no topo. Então não estava tão claro essa operação e também, né, a gente tem um racional completamente diferente aí para o índice Bovespa que disparou na semana passada. Mas vamos dar uma olhada no índice Bovespa aqui então. Bom, cadê? Índice Bovespa. Já deixei desenhado mais ou menos aqui para análise depois, tá? Mas estávamos aqui nesse ponto aqui, ó. Estávamos nesse candle aqui, de indecisão. Então, no dia seguinte, até desceu. A ideia era buscar uma queda até a média móvel de 21 períodos, só que não tocou nela, tá? Não tocou nela. Então, foi um falso rompimento, aquela violinada, né? Ele veio, desceu, e quem entrou vendido até tomou um stop, né? Porque depois, né, o movimento que o índice Bovespa fez aí na semana passada foi uma loucura, né? Tocando 180 mil pontos. Já vou comentar sobre isso. Mas vamos lá. Índice Bovespa, ouro. O ouro racional aqui era simplesmente ficar de olho nessa resistência máxima ali dos 4.700 pontos. Era uma máxima histórica, estava tocando ali, né? Quase tocando ali. Então, era analisar, ficar de olho, esperar o candle seguinte abrir e quem fosse mais conservador, não dá para especular uma venda? Até dava, né? Para quem é mais ansioso, não tem que esperar, dava até para especular uma vendinha por conta da alta. Mas, né, um ativo entrar contra a tendência, né, no ouro tá muito complicado, Então, o ideal era esperar realmente romper a confirmação do rompimento. Vamos ver o que bateu aqui? Ouro. Vamos lá. Cadê o ourão? Tá aqui. Vamos lá. O ouro foi embora, né, pessoal? Ouro foi embora. Então, basicamente,
Vamos desenhar aqui também. A gente estava nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui. Então, esse aqui, seguinte, já confirmou, né? Já foi o seguinte, confirmou o outro, acabou. Já surfava essa alta aqui infinita, porque realmente foi sem olhar para trás, né? Deixa eu apagar aqui. Sem olhar para trás, repara aqui como é que o tanto que o ouro subiu, né? Depois dos 4.700, foi até os 5.100 sem dar nenhuma correção, nenhum vestígio de correção, né? Só no terceiro dia ali ameaçou alguma coisa, mas foi embora. Uma busca muito incessante ali por proteção que o mundo tá, né? Depois do que eu já vou comentar, depois do discurso de Donald Trump em Davos. Vamos finalizar isso aqui com o euro-dólar. O euro-dólar, o racional é o seguinte, repara que estava em um movimento de queda, só que por ter recuperado, olha aqui, por o ativo ter se recuperado ali, parou bem no meio da consolidação. Ou seja, não tem uma tendência muito clara. Perfeito. O que acontece aqui? Não recomendei nada. Olha as médias móveis, como é que elas estavam bem flat. Fiz um círculo, circulei elas. Ou seja, não tem uma tendência clara, pessoal. E aqui, a gente recomendar o quê? Uma baixa, né? Não. Olha justamente o que aconteceu, né? Porque não tem uma tendência clara. Olha só o que aconteceu aqui nesse ativo. Cadê ele? Euro-dólar. Logo aqui... Olha isso, pessoal. Olha isso. Então, o euro-dólar, basicamente, estava nesse candle aqui. Repara que as médias móveis ameaçaram, deixa eu desenhar aqui mais fininho. Ameaçaram de inverter, estava quase invertendo, ou seja, muita gente olhar e falar, vai inverter, é baixa, é venda. Não, olha aí, já tomou para cima tudo. E eu falei com vocês, o ideal é operar os extremos, o topo ou fundo do retângulo, nesse caso. Porém, como fechou aqui bem no topo, então o saudável é esperar no dia seguinte, o candle seguinte abrir para ter uma confirmação. Vai romper ou não vai? A confirmação veio, rompeu ali e tocou uma outra resistência muito importante. Para só uma coisa, essa resistência, a última vez que ela tocou foi em setembro do ano passado, porém, antes disso, foi só em setembro, pessoal, de 2021. Ou seja, isso aqui é uma resistência muito forte, muito importante. Então, sim, tem um contexto interessante aqui que eu já vou falar no final, tá? Mas, obviamente, um ponto de realização. Quem comprou hoje, né, pelo rompimento, quem comprou hoje numa estratégia de rompimento, deveria sair aí nessa resistência. Obviamente, tocou ela, é isso. E agora a gente vai até especular uma venda na próxima aí, que já vou falar disso. Agora, na segunda parte do nosso panorama, eu quero mostrar algumas notícias que movimentaram na semana anterior. Basicamente, pessoal, uma em específico, discurso de Donald Trump lá em Davos, no Fórum de Davos. Basicamente, ele disse que quer o tal do, como ele chamou, pedaço de gelo, que é a Groenlândia, quer acesso à Groenlândia, deixou bem claro que não vai usar armas, não vai fazer isso de uma forma usando a força, mas que quem não colaborar com ele, quem não ajudar ele nisso, ele não vai se esquecer. Ou seja, né, é uma questão de guerra comercial, né, tarifas e tudo mais, aquela coisa. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe grande volatilidade, está trazendo uma incerteza muito grande. É uma coisa ali diretamente contra a Europa. A Europa está vindo agressiva um pouco nisso. Não estão querendo deixar barato dessa situação. E fora isso, ele saiu, lembrando que está criando a própria OTAN. Está criando um próprio Comitê de Segurança Mundial, como se fosse isso. E está pedindo para quem for participar, né, quem quiser uma cadeira vitalícia no comitê, na nova OTAN dele, tem que pagar $1 bilhão. Né? Então são as novidades aí que ele apresentou aí na semana passada e estão trazendo forte volatilidade até hoje, né? Tá? Dólar desvalorizando muito, ativos de, olha o ouro, né? $5.100. Então, sem dúvida nenhuma, esses dois discursos que a gente tem essa semana vão fazer muita diferença. Essa aqui foi a da semana passada e para essa semana, o que a gente pode esperar desses dois discursos? E agora a gente vai dar uma olhada no calendário econômico, pessoal. Vamos dar uma olhada no que a gente tem na semana aí para surfar, para ficar de olho. Segunda-feira já foi, vamos dar uma olhada. Terça-feira, pessoal, olha aqui. Terça e quarta-feira, a gente tem aqui umas coisas grandes para dar uma olhada. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mas, basicamente, discurso do Donald Trump. E, novamente, na quarta-feira, discurso do Donald Trump. Alguma coisa vai sair daí.
Isso aqui tá fazendo um preço, pessoal, isso aqui é arriscado. E vamos lá, fora isso, pessoal, tem que ficar muito de olho nisso aqui, porque da semana passada, né, foi o caos, sem dúvida nenhuma, mas vamos lá. O que a gente, agora ainda tem também na quarta-feira, que a gente falou aí desde o início aí do nosso panorama, a tal da super quarta. Então a gente tem FONC e Copom decidindo os juros. A gente sabe que pela probabilidade ali, pelas apostas, não deve ter nenhuma alteração. Os dois vão manter as taxas inalteradas. Porém, do Brasil, a gente espera que talvez seja nessa reunião que sinalizem o início de um ciclo de cortes. Ou seja, na hora de cortar o juros, a gente imagina que não vai ser simplesmente, olha, cortei. Não, a gente imagina como poderia cortar nessa. A gente imagina que vão fazer uma sinalização na reunião anterior. Então, logo depois da decisão, tem um discurso, Galípolo vai lá e vai fazer um discurso, e a gente imagina que talvez ele fala, olha, de um tom suave, do jeito que está, inflação controlada, talvez na próxima reunião tenha espaço para algum corte. Talvez, quem sabe. Né? É dessa forma que eles sinalizam. Não vão dar o braço a torcer, porque tem vários dados para sair até lá, mas é uma coisa bem suave, sinaliza dessa forma. Caso se confirme isso é bem interessante, pode até fazer o nosso índice Bovespa subir mais. Os 200 mil pontos tá logo ali, já falei com vocês. Mas vamos lá. Quinta-feira, pessoal, pedidos iniciais de seguro-desemprego, como toda quinta-feira tem, nada de muito mais. E na sexta-feira, alguns dados de inflação aí do produtor americano. A bola da vez da semana tá quarta-feira. Terça, bom, esse discurso do Trump na terça não se sabe o que pode sair. E na quarta-feira tem outro discurso do Trump, mais os discursos do FONC e do Copom. A gente sabe que não vai mudar os juros, provavelmente, mas a gente quer saber o que vai ser falado depois da reunião. E agora, efetivamente, pessoal, vamos aqui para nossas análises. E, basicamente, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Olha, índice Bovespa, vamos começar com o índice Bovespa. O índice Bovespa disparou Lua, tá? 180 mil pontos, loucura. E assim, pessoal, número bola, né? O que a gente pode fazer depois de uma alta de 1, 2, 3, 4 dias consecutivos? Na verdade, 5, né? O outro ali foi um dojinho, mas tá até verde. Então, o que a gente pode esperar aqui? Talvez uma correção, né? Como eu falei, tem coisas muito importantes para sair na quarta, também amanhã, né? Terça e quarta, mas a gente pode fazer aqui, traçar um Fibonacci. Então, a gente pega essas retrações de Fibonacci e a gente pode tentar fazer um alvo. Operaçãozinha simples, operaçãozinha bem desenhada. O que a gente pode fazer aqui? Olha aqui, ó. Geralmente, o meio de Fibonacci é o ponto mais importante. É onde a gente bota de alvo. Mas tem outros números aqui para quem é mais conservador, né? Tem duas outras retrações aqui antes, anterior e até depois. O que eu recomendo fazer aqui? Dá para especular uma venda. Lembrando que a tendência é de alta, você está indo contra a tendência. Então o stop tem que ser curto, stop na máxima ali. Stop aqui nos 80 e pouquinho mil aqui, ó, logo em cima do pontinho que ele bateu o máximo aqui, da máxima histórica. Ótimo. Se continuar subindo, estopamos. Mas vale a pena tentar buscar aqui nessas retrações, né? E aí, quem não está posicionado, quem não quer vender, pode fazer isso aqui. Lembrando que não é porque está corrigindo que a tendência é de baixa, ela virou de baixa agora. Não, é um pullback, né? Pega e embala. Todos os investidores vão fazendo os investidores vão realizando lucro, subiu muito, bota no bolso e depois recompra. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Quem quiser se posicionar na compra, compra aqui, stop aqui. Divide em 3 entradas, né? Uma vai pegando, vai entrando parcial. A gente fala muito em saída parcial. Mas e entrada parcial? Entrada parcial é muito importante, tá? Tem entrada parcial para frente e tem entrada parcial para trás. Essa aqui é para trás. Vai pegando sua ordem aos poucos, entendeu? Inclusive lá embaixo, se você quiser ser mais conservador, você pode fazer também. Você começar comprando nessa aqui, aí que subiu, compra de novo aqui, compra aqui e vai tentando pegar o movimento de alta, sempre ajustando o stop, subindo com o stop junto. Bom, índice Bovespa é isso. Agora, S&P 500, pessoal. S&P 500, o racional é bem simples, é ficar de fora. Como eu falei, Trump está aí
vai ter 2 discursos, tá chegando na máxima, está na máxima histórica. 7 mil pontos, como lembrando, não é porque não tocou os 7 mil que não está na resistência dos 7 mil. A resistência 7 mil, ela é próximo dos 7 mil, está no 6.960. Ou seja, é um cabo de guerra, como eu falei com vocês. Comprador, vendedor, comprador, vendedor. Então passa um pouquinho, cai um pouquinho para baixo. Passa um pouquinho, cai um pouquinho. Mas é uma zona de briga, uma resistência. Um suporte de resistência é uma zona de troca de lote. Então, nesse caso aqui, vai estar testando novamente a máxima histórica. Se vai ter força para subir, eu diria que com esses discursos do Trump aí, que vai ter terça ou quarta, é melhor esperar. É melhor esperar para tomar alguma decisão aqui. E pode, né, ir para a lua, né? Pode subir muito mais, mas deixa acontecer o discurso para a gente ter uma coisa mais concreta. Ouro, pessoal. No ouro, o movimento do ouro, ele é parecido com o do índice Bovespa. Parecido, são muitos dias de alta. A gente traça um Fibonacci novamente aqui. Porém, pessoal, o contexto é completamente diferente. No índice Bovespa, estão buscando risco, ações. No ouro, estão buscando proteção. O contexto é outro. Então, ir contra o ouro é muito complicado. É muito complicado, porque está só subindo. Virou aquele movimento parecido com o que o Bitcoin fazia, né? Então, não vou recomendar uma venda aqui agora. Quem é muito ansioso, né, pode imaginar, deixei as retrações de Fibonacci aí para isso, mas fora isso, é aguardar, realmente ver. Os conflitos podem, não só geopolíticos, mas os conflitos comerciais podem pegar e se intensificar essa semana, né? Não se sabe o que vem desses discursos. Então, tome cuidado, né? Porque 5.100 é muito alto para ouro? Sim, do jeito que foi mas o apetite de proteção, o apetite aí, a compra nesse ativo, ele está infinito. Então, não subestimem. Já parei de subestimar ouro há muito tempo. Então, não vou recomendar uma venda aqui, mas para quem é ansioso, quiser botar um stop na máxima e pegar as retrações de Fibonacci, estão aí na tela. Também compra só depois da confirmação desse rompimento aí, porque é os 5.000, né? 5.100, mas é os 5.000, 5.100, aquele negócio que eu falei do cabo de guerra. Vamos lá. E euro-dólar, pessoal? Euro-dólar, sim, dá para especular uma coisa aqui, tá? Euro-dólar dá para fazer uma especulaçãozinha. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu diminuir. Ó, vendinha agora. Tá assistindo? Vendinha agora. Com alvo aqui no topo, na máxima desse candle anterior, ou no topo aqui da zona de consolidação. Pode voltar, tá? Para a zona de consolidação e continuar consolidando. Mas isso aqui pode dar um pullback. Lembrando que, né, olha só, sobe, a ideia do que? Sobe, corrige e sobe. Porém, não foi o que aconteceu nos movimentos anteriores. A gente tem que analisar isso. Vamos lá. Olha aqui. Nos 2 movimentos anteriores que isso aconteceu, não foi isso que aconteceu. Aconteceu aqui, foi lá, bateu lá embaixo, fez um rompimento e voltou. E no anterior também, que eu falei, em setembro do ano passado, mesma coisa, foi lá, tocou nesse ponto importante e voltou para a zona de consolidação e manteve aquele movimento de sobe, corrige da zona de consolidação. Então, ainda não é um rompimento de toda a situação, porque, como eu falei com vocês, tem aqui esse ponto mais alto aqui, que se fosse mais conservador, a gente só arrastaria esse retângulo e deixaria considerando também aquela parte ali de cima. Eu não considerei ela dentro do retângulo, porque as partes, da onde está ali, está melhor. É como se fosse um outlier, que a gente chama. Aquele ponto a mais, aquele ponto que só bateu lá uma vez ali, não, entendeu? É uma resistência de suporte, mas não considero o ponto de consolidação, né? Se a gente bota ele ali, a gente ia perder outras oportunidades importantes, como, por exemplo, essa daqui, né? E aqui também, se a gente considera esse ponto aqui, a gente vai perder outras oportunidades como essas aqui, que tocou ali e voltou. Então, a consolidação está desenhada corretamente. Porém, se não rompeu ainda esse 1.19063, não saiu ainda da consolidação
né, de uma maneira efetiva. Só depois que romper isso aqui que realmente a gente considera. Então tem muita chance ainda disso aqui pegar e voltar e a gente só arrastar essa consolidação para cá e manter o mesmo movimento. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!